Segundo Galvão de Souza, a sociedade acorrentada por essa camisa de força, que é o Estado moderno, é produto acabado de duas correntes filosóficas modernas. O cartesianismo, como se sabe, Descartes estabeleceu um dualismo, alma e corpo, res cogitans e res extensa. Assim, o Estado é a res cogitans e a sociedade a res extensa, matéria manipulada pelo Estado. A sociedade não passa de matéria manipulada pelo Estado no mundo moderno. A outra corrente de pensamento que contribuiu fortemente para a estatização da sociedade e para o monismo jurídico é o ocasionalismo de Malebranche, que reduz as causas segundas a ocasiões do influxo da causa primeira. Não há causas segundas, mas só causas primeiras, e as causas segundas seriam ocasiões só. De sorte que só resta o Estado, causa primeira e única do bem comum. Os grupos sociais não podem ser considerados causas segundas do bem comum. Outra análise acuradíssima de Galvão de Souza, que data de 1973, quando ainda vivíamos a Guerra Fria e o neoliberalismo nem sequer engatinhava, diz respeito ao declínio do Estado, ou mesmo ao seu desaparecimento em virtude de novas estruturas jurídicas internacionais, que se sobrepõem aos Estados nacionais, obrigando-os a adaptar suas legislações aos ditames das convenções internacionais. Isso ficou bem claro durante a pandemia. A arbitrariedade, a prepotência da Organização Mundial de Saúde. Galvão de Souza aborda este tema empolgante da globalização em sua obra O Estado Tecnocrático e pergunta se o perecimento do Estado a que assistimos significaria maior autonomia da sociedade. Mas comecemos por ouvir o que entende Galvão de Souza por Estado tecnocrático. Ele diz que se trata da transposição para a ordem política dos critérios e práticas próprios da ordem econômica. Em síntese, é o regime em que os técnicos passam a ocupar o lugar dos políticos. Uma engenharia social que dispensa a política como arte e virtude, e o governo dos homens é superado pela administração das coisas. O precursor da tecnocracia foi o conde socialista Saint-Simon, que afirmava o primado da sociedade industrial sobre o Estado. Em consequência, a administração pública deveria caber aos homens de negócios, aos empresários, que são abelhas industriosas, e não aos políticos, que são os marimbondos. A ciência econômica tem primazia sobre a jurisprudência. A economia, a política moderna é realmente a ditadura da economia, do economismo. Diz Galvão de Souza que se trata, em grande medida, de uma consequência do descrédito e desprestígio da classe política. Os políticos politiqueiros, incompetentes, demagogos, corruptos,
geram uma tal crise que força uma intervenção. Por exemplo, intervenção militar, em que os novos detentores do poder, não sendo oniscientes, delegam funções e decisões próprias da autoridade a técnicos. É o que houve no Brasil durante a ditadura militar. O pretexto é que a técnica seria neutra, vazia de qualquer conteúdo ideológico, pragmática e eficiente. O perigo que disto resulta é uma mecanização da sociedade, uma coisificação do homem. Daí a necessidade de uma classe política autêntica, de estadistas com formação filosófica e moral acima da técnica, a fim de assegurar a integridade dos valores humanos e morais. Daí a necessidade de homens políticos que não pensem apenas em termos financeiros. Foi justamente essa redução de toda a realidade ao fator econômico que provocou o envilecimento das elites dirigentes, e sem elite não temos sociedade, mas sim massificação humana, objeto humano a ser manipulado pela tecnocracia. O problema é que a técnica jamais poderá dispensar a virtude da prudência, virtude política por excelência. Os meios de comunicação modernos podem fornecer muitas informações sobre a realidade socioeconômica, mas caberá ao homem interpretar com prudência todas essas informações e decidir. Mesmo porque a sociedade e a natureza humana têm uma dimensão que foge à lógica e a máquina jamais poderá ler e analisar. Eis o mundo em que vivemos, segundo Galvão de Souza. E conclui sua análise da tecnocracia dizendo que, embora suponha um dirigismo estatal, a tecnocracia não é concebível apenas em função de um Estado soberano. Poderia amanhã haver um governo tecnocrático sem o Estado, com as características a que estamos habituados. Que diria ele hoje, diante das intervenções tecnocráticas da ONU, do FMI, do Banco Mundial, da Organização Mundial da Saúde e das inúmeras organizações não governamentais que querem, em nome da técnica, impor às nações uma política demográfica imoral e desumana? E aqui eu recordo que Dom Pestana era um bispo muito atento justamente a essas intervenções de organizações não governamentais internacionais que queriam entrar no Brasil e introduzir aqui na legislação o aborto. Diria Galvão de Souza, que vivemos hoje uma massificação e tecnocracia globalizadas. Um mundo que perdeu a noção do que seja o governo dos homens e só administra as coisas. Vivemos o fim de um ciclo cultural, o esgotamento de uma civilização que nos obriga a redescobrir nossas origens no municipalismo e no ruralismo. Não que Galvão de Souza defendesse um anacronismo, um regresso no tempo. Aliás, em sua crítica ao abstracionismo político,
Ele era tão enfático ao dizer que pode haver um apriorismo político tanto no tempo quanto no espaço. O que ele propunha era o respeito à constituição natural e histórica das nações. E o município é um artigo desta Constituição. Vejamos, pois, a teoria de Galvão de Souza sobre o municipalismo. O professor José Pedro Galvão de Souza trata do municipalismo numa perspectiva histórica, identificando suas raízes na antiguidade romana e no mundo medieval, onde os povos visigodos e germanos souberam conservá-lo e adaptá-lo. Galvão de Souza tem em grande apreço o município não como divisão administrativa, a que foi reduzido pelo direito moderno, nascido da Revolução Francesa. A instituição municipal que exalta é aquela figura jurídica que encarna o espírito comunitário baseado na terra e na raça. Aquela entidade que surge de uma assembleia de famílias e vizinhos que se unem em busca de auxílio e apoio comuns. É o que dizia esta manhã aqui o Guilherme Freire. Investigando as origens do municipalismo ibérico com base em Alexandre Herculano, Galvão de Souza mostra como os municípios portugueses, na Idade Média, nasciam de circunstâncias históricas concretas e não de uma doutrina ou ideia abstrata. Isto explica a grande diversidade de estatutos jurídicos de uma comunidade para outra. A Idade Média é a época do particularismo, é a época do direito à diferença, ao contrário do mundo moderno, que é a época da padronização, da uniformização. Como diz Alexandre Herculano, representavam eles de modo verdadeiro e eficaz a variedade contra a unidade, a irradiação da vida política contra a centralização, a resistência organizada e real da fraqueza contra a força. Resistência que a irreflexão ou a hipocrisia dos tempos modernos confiou à solene mentira das garantias individuais, ao isolamento do fraco diante do forte, ao cidadão e não aos cidadãos, ao direito indefeso e não ao direito armado. Comenta com muita agudeza estas palavras Galvão de Souza, dizendo: o município era o solo nativo das liberdades, cuja defesa estava assim na coletividade organizada, ao contrário do sistema liberal que deixa o indivíduo abandonado à sua própria sorte para enfrentar as lutas ou a concorrência econômica. Nosso autor quer dizer que nas cartas forais, documentos jurídicos que criavam os municípios, a liberdade e a dignidade do homem eram postas a salvo do arbítrio e da prepotência. São definidos e determinados os principais direitos e deveres de cada chefe de família em relação ao Estado e ao município. Por exemplo, a propriedade é assegurada contra a expoliação dos oficiais públicos.
À medida que o rei ia lutando contra os mouros e os servos iam se emancipando, as comunidades locais adquiriam liberdades, franquias e outras garantias que asseguravam uma grande autonomia e originavam uma autêntica democracia comunitária. Havia uma espécie de pacto entre as comunidades denominadas conselhos, conselhos com C e não com S, ou municípios, e o rei no que diz respeito à defesa militar e à cobrança de impostos. Essa comunidade de vida sofreu numerosos golpes ao longo da história em benefício da centralização, do crescimento do Estado e da diminuição da sociedade que se foi massificando cada vez mais. Já no século XVIII, a política de Pombal promovia uma centralização em nome de um despotismo esclarecido. Era o Estado Leviatã esmagando a sociedade. Assim, em nome do mito das liberdades individuais do cidadão, perderam-se as liberdades concretas. Em nome da liberdade abstrata e de uma igualdade utópica, desapareceram aquelas repúblicas livres e autônomas, unidas pelo vínculo da monarquia para darem lugar a um Estado que invade e uniformiza todos os setores da sociedade sem sequer prestar um serviço eficiente. Em linhas gerais, é esta a ideia de municipalismo que Galvão de Souza defende. O município como uma sociedade natural, como um prolongamento da família, uma comunidade de vida espontânea. Dizia que a grandeza do Brasil se devia ao municipalismo. Um território tão grande não poderia ser ocupado e manter sua integridade a não ser mediante a municipalidade bem estruturada e aclimatada pelo gênio português ao novo continente. Foi a partir das municipalidades que o Brasil pôde realizar a grande epopeia do desbravamento do território. Para Galvão de Souza, representou uma ruptura do nosso direito histórico, o abandono do municipalismo em benefício dos governos das províncias no Império e depois a adoção de uma federação improvisada pela República. Finalmente, gostaria de dizer que se me perguntassem qual foi a maior contribuição da obra de Galvão de Souza, eu responderia: em primeiro lugar, sua obra nos convida a repensar o Brasil neste momento dramático que vivemos. Convida-nos a redescobrir a formação histórica do Brasil a fim de alijar as excrescências ideológicas que o desviaram do seu caminho natural. Em segundo lugar, sua obra nos ajuda também a recuperar o conceito verdadeiro de direito natural. Galvão de Souza elucidou o conceito de direito natural, refutando as objeções positivistas com sua teoria da realização histórica do direito natural. Com isso, Galvão de Souza nos permite desmascarar essa grande farsa, essa revoltante mentira, esse embuste que a mídia nos impinge diariamente com o slogan do Estado Democrático de Direito.
Cumpre dizer que essa mídia que nega a existência de uma ordem moral objetiva que está acima da vontade do homem e é o fundamento de toda a legislação justa, quando fala de direito democrático, quando fala de Estado democrático de direito, simplesmente quer acobertar com o manto da lei positiva as piores iniquidades. O aborto, a imposição da ideologia de gênero às nossas crianças que estudam na rede pública de ensino. Todas as iniquidades, todas as perversidades, todas as aberrações da natureza devem ser tuteladas pelo Estado democrático de direito. Mas isto não é direito, pois direito significa aquilo que é justo, aquilo que se ajusta à regra da reta razão. Ou ainda, direito é algo sagrado, se levarmos em conta a etimologia da palavra, pois, segundo Giambattista Vico, entre os romanos o direito se chamava ius, em honra de Júpiter, chamado ius. Porque justos eram os homens piedosos que acatavam as ordens divinas de Júpiter. Portanto, o que a mídia defende é o mero formalismo legal. Em nome de um formalismo legal, poderia ocorrer que, se amanhã a maioria aprovasse uma lei estabelecendo o assassínio dos idosos inválidos e das crianças mal formadas, poderíamos eliminar esses pobres infelizes dentro de um Estado democrático de direito. Aliás, Hitler chegou ao poder dentro de um Estado democrático de direito e foi cometendo suas barbaridades dentro da legalidade, do formalismo legal. Para encerrar esta exposição sobre alguns aspectos do pensamento político de José Pedro Galvão de Souza, sublinho que as ideias políticas criticadas e combatidas por Galvão de Souza constituem os falsos princípios do direito político moderno condenado pelos papas antes do Vaticano II. Como todos sabemos, essas ideias, esses falsos princípios, foram abraçados pela maioria dos católicos nos últimos anos. Muitos católicos hoje dão mais importância à Declaração Universal dos Direitos Humanos que aos 10 mandamentos da lei de Deus. Preferem a Declaração dos Direitos Humanos ao Decálogo. Houve um famoso sacerdote italiano, prócer da democracia cristã, que disse: não faz mal se o Evangelho fracassar, porque temos a Constituição da República. Que blasfêmia, que bobagem, que heresia, não sei que nome dar. Não faz mal o Evangelho fracassar. Temos a Constituição que nos garante uma vida boa. Uma das piores consequências dessa mudança de mentalidade entre os católicos é posta em evidência pelo já citado Miguel Ayuso. Diz Ayuso: todos os dias percebemos que a defesa das causas nobres em que o pensamento cristão se encontra implicado faz-se cada vez mais, no melhor dos casos, a partir da desconexão com suas premissas filosóficas e políticas, quando não a partir de pressupostos gravemente desfocados. Nas exposições da doutrina social da Igreja, impulsionadas particularmente durante o pontificado de João Paulo II,
percebe-se uma tendência a aceitar as estruturas políticas vigentes, mesmo com risco de incorrer-se em alguma grave contradição. Dentro do Estado moderno, postas essas premissas, é quase que uma luta inglória, a luta pela vida, contra o aborto, contra a ideologia LGBT, é uma luta inglória. Vou encerrar. Seja-me permitido acrescentar só uma coisa: não abramos mãos dos nossos princípios, não temamos ser condenados ao ostracismo. Nosso ostracismo será um testemunho intrépido da nossa convicção de que Cristo deve reinar sobre toda a sociedade e produzirá frutos melhores que uma postura pusilânime que transija com o pernicioso direito político moderno, fonte de todos os males que padecemos. Muito obrigado pela atenção.